E se eu te dissesse que, há milênios, uma guerra foi travada nas profundezas do cosmos, uma guerra tão colossal que reescreveu o destino de civilizações inteiras, uma batalha esquecida pelo tempo, enterrada entre as estrelas, onde heróis não usavam capas, mas comandavam frotas que desafiavam o próprio espaço. Hoje, você vai descobrir os segredos por trás da Batalha Galáctica, um confronto que não apenas definiu quem dominaria o universo, mas também o que realmente significa lutar por liberdade. O silêncio antes do caos. O espaço era um abismo silencioso, um oceano escuro e infinito, onde até o tempo parecia temer avançar. Entre as sombras das nebulosas e os fragmentos de asteroides errantes, a galáxia de Oriones permanecia em paz, ou pelo menos acreditava estar. Há séculos, impérios estelares coexistiam sob um pacto frágil, sustentado por medo e diplomacia. Ninguém ousava desafiar o Conselho Galáctico, formado pelas civilizações mais antigas do cosmos. Contudo, algo estava prestes a mudar. Um sinal, vindo das profundezas do quadrante esquecido, rompeu o silêncio cósmico. Era um chamado que nenhuma espécie havia codificado antes. Uma sequência de pulsos e luzes, ritmadas como se imitassem batimentos cardíacos. Muitos pensaram ser uma anomalia, outros um presságio. No planeta Talcar, sede do Conselho, o alto comandante Varion recebeu o alerta. Seus olhos, frios como o gelo de uma estrela morta, refletiam preocupação. Ele sabia que o quadrante esquecido não era apenas um nome, era um túmulo de civilizações extintas, um local onde a própria luz parecia ser devorada. Ativar as sentinelas orbitais, ordenou ele. As máquinas com olhos vermelhos e corpos de titânio vivo se ergueram da escuridão do espaço, prontas para observar o invisível. Enquanto isso, em um pequeno planeta desértico chamado Avenor, uma jovem exploradora chamada Kaelara decifrava sinais vindos da mesma região. Seu rosto, marcado por cicatrizes e determinação, escondia um passado de perdas. Ela havia visto seu mundo ser destruído em uma guerra esquecida. E agora, um instinto antigo alertava que o mesmo mal retornava. As frequências que ela captava pareciam murmúrios, vozes distantes, ecos de algo que não deveria existir. Kaelara gravou a mensagem e a analisou. Dentro do ruído havia uma estrutura, como um código genético. Não é apenas um sinal, é um chamado para despertar. No mesmo instante, o solo de Avenor tremeu. O céu se abriu em um rasgo de luz púrpura e uma entidade colossal emergiu, formada por energia pura e fragmentos de constelações. Era o Arauto do Vazio, um ser que dormia desde o início dos tempos. O despertar do Arauto foi sentido em toda a galáxia. Buracos negros vibraram, estrelas pulsaram em frenesi e civilizações inteiras sentiram o peso do destino se aproximando. As lendas falavam de um tempo em que o próprio universo travaria uma guerra para decidir se merecia continuar existindo. E agora, o tempo havia chegado. O silêncio do cosmos foi quebrado e a Batalha Galáctica estava prestes a começar. O despertar das sombras. As mensagens do quadrante esquecido se espalharam como um vírus digital pelas redes interplanetárias. Governos colapsaram, ordens religiosas anunciaram o fim da luz e exércitos foram convocados em pânico. O Conselho Galáctico declarou estado de guerra universal. Mas contra quem? Nem mesmo eles sabiam. O inimigo era invisível, uma presença que se infiltrava nas mentes e distorcia o espaço ao redor. Kaelara foi recrutada como consultora tática. Mas o que realmente a motivava não era lealdade, era vingança. Ela acreditava que o Arauto estava ligado à destruição de seu mundo. Em segredo, ela estudava as antigas escrituras de Oriones, onde se mencionava a existência dos arquitetos do vazio, entidades que moldaram o universo e o abandonaram quando a corrupção se infiltrou na criação. O sinal, portanto, não era apenas um chamado, era uma convocação, um retorno dos deuses esquecidos. No centro de Talcar,
cientistas e místicos se uniram para compreender o fenômeno. Um deles, o cronista Arvin, descobriu algo assustador, disse ele. As estrelas estão morrendo, na ordem errada. É como se o tempo estivesse sendo reescrito. A cada minuto, constelações inteiras desapareciam dos registros astronômicos, como se nunca tivessem existido. Enquanto isso, Varion preparava a frota para o contra-ataque. Milhares de naves, formadas por ligas bioluminescentes, partiram em direção ao quadrante esquecido. Entre elas, Kaelara embarcou em uma fragata de reconhecimento, levando consigo um artefato antigo, uma pedra translúcida que reagia ao sinal. Se o universo tem um coração, então é ali que ele está batendo. Ao entrar no quadrante, a tripulação percebeu que o espaço ali era diferente. As leis da física vacilavam. Sons existiam no vácuo. A luz se curvava em espirais. O arauto do vazio aguardava, imponente, cercado por fragmentos de mundos destruídos. Quando a frota tentou atacar, um pulso de energia emanou da criatura, desintegrando metade das naves em segundos. O que restou foi silêncio e medo. Kaelara, protegida por seu artefato, sobreviveu ao impacto. Dentro de sua mente, uma voz ecoou: "Você me despertou, e agora deve escolher." Ela viu visões de mundos nascendo e morrendo, de galáxias sendo recriadas do nada. Era o poder da criação e da aniquilação oferecido a ela. Mas havia um preço. Se aceitasse, deixaria de ser humana. O universo observava, o destino tremia, e a batalha real ainda nem havia começado. A escolha da exploradora. Kaelara flutuava entre as ruínas de naves destruídas, o som dos alarmes ecoando em sua mente como sussurros de fantasmas. O artefato em suas mãos pulsava e a voz do arauto se tornava mais nítida. Você carrega o eco do primeiro som, o código do início. Ela não compreendia, mas sentia. Uma força antiga tentava se fundir a ela, como se o universo a escolhesse para um propósito além da compreensão. Enquanto lutava contra o pavor, uma visão tomou forma diante de seus olhos. Via-se diante de um portão colossal de energia pura e além dele algo vivo e infinito, o coração do vazio. No planeta Talkar, Varion recebia as últimas transmissões da frota. Quase todas as comunicações haviam cessado. Apenas uma mensagem sobreviveu, a de Kaelara. Ele assistiu ao holograma e viu a luz emanando dela, algo que não era humano. "Preparem a Legião Eterna", ordenou, sua voz quebrada. Ele sabia que essa guerra não era apenas física, mas espiritual. A fronteira entre a ciência e o divino havia se rompido. Enquanto isso, Kaelara era consumida pela energia do artefato. O arauto falou novamente: "Aceite-me, e o poder da origem será seu. Negue-me, e o cosmos cairá em silêncio eterno." Ela viu seu passado, sua infância em Avenor, os risos de sua família, o fogo que os consumiu durante a invasão que destruiu seu mundo. Lágrimas escorreram por seu rosto. Se o universo quer renascer, que seja através de quem sentiu sua dor. Ela estendeu a mão. O artefato se desfez em luz e penetrou em seu corpo. O espaço ao redor dela explodiu em uma espiral dourada e o arauto se curvou diante dela. Agora somos um. A fusão estava completa. Kaelara não era mais apenas uma exploradora. Tornou-se a guardiã da luz ancestral. Uma entidade híbrida entre carne e cosmos, com o poder de criar e destruir. Contudo, o despertar dessa força desencadeou consequências. O universo reagiu e forças opostas começaram a emergir. Fragmentos sombrios do arauto original, entidades conhecidas como ecos do vazio. Cada um representava uma emoção corrompida, medo, ódio, inveja e desespero. E juntos formavam a essência do caos. A guerra que antes parecia distante, agora se espalhava por todos os sistemas conhecidos. Kaelara compreendeu que a batalha não era apenas contra uma entidade, mas contra o desequilíbrio primordial que vivia dentro de cada ser. A verdadeira guerra, pensou, é dentro de nós mesmos. Assim, ela partiu em direção ao centro do quadrante, onde o destino do universo seria decidido.
O coração do vazio, a travessia até o coração do vazio, levou o que pareciam séculos, ou talvez minutos. O tempo ali era uma ilusão. As estrelas se dobravam sobre si mesmas e memórias tomavam forma física, como se o espaço fosse feito de lembranças. Kailara caminhava sobre um campo de luz líquida, onde podia ver os reflexos de suas vidas passadas. Em uma delas era uma guerreira, em outra, uma criança perdida. Em todas, um fragmento da mesma alma. Varion, em sua nave capitânia, continuava a luta. As forças do Conselho estavam sendo dizimadas pelos ecos do vazio. O medo havia se tornado uma arma real. Soldados enlouqueciam, naves explodiam sem serem tocadas. Eles se alimentam de nossas emoções, gritou o comandante. Não lutem com ódio, lutem com propósito. Mas era tarde demais. O caos se espalhava. Enquanto o universo mergulhava na loucura, Kailara se aproximava do núcleo. No centro do coração havia uma esfera pulsante, contendo o código do universo, o som primordial que deu origem a tudo. Ao redor, os ecos aguardavam, sussurrando: por que lutar pelo que está condenado? A dúvida a corroeu. Ela via o sofrimento infinito das civilizações, as guerras, as traições. Talvez o fim seja a misericórdia, pensou, mas então ouviu uma voz, fraca, distante, mas humana. Era Arven, o cronista transmitindo das ruínas de Talkar. Kailara, o universo precisa lembrar, não de quem o criou, mas de por que ele existe. A criação nasce do amor, não do medo. Essas palavras reacenderam algo dentro dela. A luz em seu corpo brilhou mais forte e os ecos recuaram. Ela ergueu as mãos e canalizou toda a energia do coração. A luz e a escuridão se entrelaçaram, criando uma nova melodia cósmica. O universo inteiro tremeu. E no instante em que tudo parecia ruir, Kailara fez sua última escolha. Sacrificaria sua existência para restaurar o equilíbrio. A explosão da criação. O coração do vazio explodiu em uma onda de energia que se espalhou por toda a galáxia. Estrelas mortas reacenderam, mundos destruídos foram reconstruídos e as fronteiras do tempo se desfizeram. Cada ser vivo, em cada canto do cosmos, sentiu uma presença suave, como um toque de perdão. Kailara havia se tornado parte do universo, dissolvendo-se na teia do tempo e espaço. Ela não morreu, transcendeu. Varion, observando de sua nave, viu o céu ser banhado por luz dourada. As naves, antes despedaçadas, foram restauradas e os soldados, antes consumidos pelo medo, despertaram. Ela conseguiu, murmurou. O conselho foi salvo, mas a um preço que ninguém poderia medir. A paz retornara, mas agora todos sabiam. Ela era frágil, sustentada pelo sacrifício de uma única alma. Nos arquivos de Arven, o cronista registrou os eventos sob o nome de A Ressurreição do Cosmos. Ele acreditava que Kailara havia se tornado a guardiã invisível de todas as estrelas. Às vezes, dizia ele, quando o espaço ficava silencioso demais, podia-se ouvir um sussurro leve, como o som de uma melodia antiga. Era o eco da coragem, o lembrete de que mesmo na escuridão mais profunda, existe luz. 1000 anos se passaram, civilizações renasceram e o conselho foi reerguido. Mas uma nova seita surgiu, os Filhos da Luz Ancestral. Eles acreditavam que Kailara voltaria quando o universo novamente se desequilibrasse. Suas escrituras diziam: ela não morreu, ela espera, e quando o vazio despertar, sua chama voltará a arder. O tempo seguiu, mas o mistério permaneceu. Havia sinais de que o coração do vazio ainda pulsava, escondido nas dobras do espaço. Alguns exploradores afirmavam ouvir batimentos cósmicos, vindos do nada. O universo estava em paz, por enquanto. O legado da luz e do vazio. Era o alvorecer de uma nova era. O universo, refeito pela energia de Kailara, florescia novamente. Mas em algum lugar, nas profundezas do espaço onde a luz não alcançava, uma fissura se abriu. Dela, um sussurro escapou. Nada é eterno. A Batalha Galáctica havia terminado, mas o ciclo de criação e destruição nunca cessaria. O equilíbrio era apenas uma pausa entre dois extremos. O legado de Kailara tornou-se mais do que uma história. Virou uma lenda que inspirava gerações.
Nas academias estelares, crianças aprendiam sobre a exploradora da luz. E nas fronteiras esquecidas, os viajantes faziam preces a ela antes de cruzar as tempestades cósmicas. Ninguém sabia ao certo se ela ainda existia, mas todos sentiam sua presença, nas estrelas, nas auroras e nos sonhos. Arwen, já velho, escreveu suas últimas palavras antes de morrer. Kaelara não salvou apenas o universo. Ela ensinou que até o vazio tem propósito, que a escuridão não é o fim, mas o ventre da criação. Essas palavras se tornaram a máxima da nova era. E enquanto os povos reconstruíam suas galáxias, a humanidade cósmica finalmente entendeu o verdadeiro sentido da existência. Não é sobreviver, mas iluminar. E assim, o universo seguiu, eterno e pulsante, entre a luz e o vazio. Mas em cada coração que ousa sonhar, Kaelara ainda vive, como um lembrete de que mesmo uma única alma pode mudar o destino de tudo o que existe. A Batalha Galáctica não foi apenas um conflito cósmico, mas uma metáfora sobre a dualidade dentro de cada um de nós. O vazio representa nossos medos, enquanto a luz simboliza nossa coragem. Kaelara provou que a verdadeira força não vem do poder, mas da capacidade de escolher o bem, mesmo diante da destruição. O universo muda quando alguém decide lutar, não pelo que é, mas pelo que pode ser. E se há algo que esta história nos ensina, é que cada ser, por menor que pareça, é uma centelha de criação, e dentro de nós há um universo inteiro esperando para despertar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Deixe nos comentários se você quer a continuação dessa história.